Oi, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês sobre a minha experiência com a amamentação. Gente, eu acho que a amamentação para mim foi uma das coisas mais desafiadoras da maternidade. Quando a gente ainda estava no hospital, a minha filha, ela precisava furar o pezinho, porque como eu tive pré-diabetes, precisava acompanhar para ver se ela ia ter alguma coisa assim do tipo. E aí, nesse tempo, ela precisava amamentar, mamar, né? Pra que não abaixasse lá e não precisasse ir pra UTI. Eu não sei explicar certinho o que que era, o nome certinho. E aí, o que aconteceu? Um bebê RN, pelo menos a minha filha, ela não queria acordar pra amamentar, né? Pra mamar. Ela só queria dormir. E o desafio de acordar essa criança? Me conta vocês aí, qual que foi a experiência de vocês? E aí, as enfermeiras, elas ficavam muito me pressionando. Elas não ajudavam, mas elas me pressionavam, falando que tinha que dar mamar, porque não podia abaixar lá. É como se fosse uma reservinha, sabe? Não podia abaixar. E aí, eu tentava. E um detalhe, a minha filha, ela pegou só o peito esquerdo. O direito, não, ela não pegava. Então, no desespero, do jeito que ela pegava, eu deixava, né? O importante era ela mamar, só que quando chegou em casa, a consequência chegou junto. O meu peito esquerdo tava machucado, tava rachado, já tava saindo sangue e doía demais pra amamentar. E eu comecei a entrar em desespero. E aí as pessoas cobram, né? Porque é muito difícil, gente, de verdade, é muito difícil. E a cobrança era muito grande, as pessoas achavam que eu não tinha leite e queria dar palpite, falar o que tinha que fazer. Só que na verdade não era essa, era a minha dor. Eu doía demais pra amamentar. Aí tudo bem. Ela conseguiu de assistência, eu consegui dar o outro peito também. O outro peito já não doía tanto, né? E aí, com o passar dos dias, na verdade, eu acho que 2, 3 dias, eu lembro que teve uma noite que ela tava chorando pra amamentar, pra mamar. E aí eu tinha que dar aquele, porque não tinha como dar só um, porque o outro vai apedrejando, né? E eu lembro que eu coloquei um paninho na boca, eu mordi aquele paninho, enquanto ela mamava, as lágrimas rolavam de tanto que doía, mas eu não poderia deixar minha filha com fome. E teve dias também, teve um domingo que eu nunca mais vou esquecer também, que aquele dia eu acho que ela tava com cólica, e a gente tentava dar o peito, e ela não pegava. E quando ela pegou, ai, quem chorava era eu. Foi muito difícil. Até que me indicaram. Primeiramente me falaram pra ir no banco de leite. Falaram que lá ajuda, tudo. E eu cheguei a marcar. Só que ainda ia demorar. Tipo, eu consegui marcar pra terça, né, no banco do leite. E aí, conversando com outra pessoa, ela me falou do Beabá, que é um que tem na Unimed aqui. E aí eu consegui marcar antes, então eu fui lá no Beabá, as meninas super atenciosas, elas ajudam, elas escutam. E lá consegui até falar o que eu tava sentindo, porque, gente, quando chegava a hora de dar mamar, eu entrava numa tristeza, uma depressão, assim. Depois eu vou fazer outro vídeo falando do meu puerpério. E aí ela colocou no meu peito, ela fez a pega certa, não doeu. O outro que não tava machucado, e o outro, gente, doía muito pouquinho, mas não deixava de doer pelo fato de, querendo ou não, estar machucado, né? E aí, então, eu fui, mas de primeira vez não resolveu. Eu lembro que quando eu cheguei em casa eu não conseguia fazer essa pega certinha. Eu chorei muito, até assustei meu marido, que ele tava dormindo, coitado. Fui lá acordar ele. Ele ficou branco, ele ficou desesperado, achando que tinha acontecido outra coisa. Mas sério, mas eu tava chorando porque eu não estava conseguindo. Aí eu voltei, eu acho que mais outra vez. Aí nessa outra vez ela me ensinou outro método de dar de mamar, que eu dava de lado, né? Eu dava do jeito que ela tá aqui, de ladinho, eu sempre dei. Aí ela me ensinou um que coloca a criança do lado. Aí ela me ensinou um que coloca a criança do lado, né? E aí foi quando foi melhorando, e conforme vai crescendo, vai melhorando, porque aí eles aprendem eles mesmos a mamar, sabe? A boquinha cresce. E hoje, gente, de verdade, eu não me arrependo, né? De não ter existido, porque eu falo que é a maior conexão, é a maior experiência, né? Não desista se você tá passando por isso.
né? Eu sei que às vezes é um desafio muito grande. A gente pensa em desistir, eu pensei em desistir muitas vezes. É um detalhe que eu lembrei aqui agora. Quando eu fui lá, elas acaba que não indicam uma pomadinha, né? E eu acabei usando uma pomada que a doutora me indicou, porque eu falei pra ela, eu falei como eu estava me sentindo. E ela passou essa pomada e eu comecei a usar um grãozinho só de arroz e passei, que foi o que ajudou, porque eles indicam lá o laser. Só que o laser, gente, eu sinceramente naquele momento eu não teria condição de fazer o laser, sabe? Então eu passei essa pomadinha me ajudou bastante. E foi o que foi ajudando a recuperar, porque sozinho eu passava leite, que o povo falava, mas não adiantava, porque não dava tempo. Porque dava um tempo, a gente tinha que mamar. E eu não sou um tipo de pessoa que eu coloco num peito e já depois coloco no outro. Deixava ela mamar a mamada dela, vamos supor, no esquerdo, e aí ela mamava, né? E depois eu dava o direito, né? Pra não acumular tanto. Aí depois isso foi melhorando, aí ela foi mamando, o leite foi descendo, graças a Deus eu tive muito leite, tenho ainda muito leite. E hoje eu me sinto muito feliz, sabe? De ter conseguido, de dar o leitinho pra minha filha. Sobre o começo, que era difícil, tá? Pra caso ninguém fale, a minha filha, ela não passou fome, a minha filha não desisti, por causa que, igual, fui na pediatra, ela tinha ganhado todo o pezinho que ela tinha perdido, porque quando sai na paternidade, eles perdem peso, né? Ela já tinha ganhado lá no Beabá, pesaram, falando que ela tava ganhando mais do que até precisava por dia. Então, como eu vi que o meu leite estava sustentando, eu persisti, né? Eu persisti. Agora, se falassem que não tava fazendo bem pra ela, que ela tava perdendo peso, com certeza eu ia dar mamadeira, porque eu tenho muito medo de dar mamadeira, de dela estranhar o meu bico, né? Dela deixar o meu peito. Então, até hoje eu não tentei dar mamadeira, nem com meu leite, nem com fórmula, nada. Hoje ainda ela mama exclusivo, né? E é isso, gente. Eu queria dividir essa experiência com vocês, falar que hoje é muito bom, eu amo ver ela mamar, ela olhar pra mim, eu olhar pra ela, é muito lindo, é um momento muito único, mas se você não conseguir, não se sinta culpado. O importante é sua filhinha, seu filhinho tá com a barriguinha cheia, tá? E essa é a minha experiência que eu queria dividir com vocês.